Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Broto. Vamos comentar rapidamente aqui os acontecimentos na Rússia no último sábado, sexta-feira. Pois bem, sexta-feira à noite foi deflagrado um golpe pelo líder do grupo Wagner, o PMC Wagner, que é um grupo de mercenários russos, intimamente ligada ao Estado russo, inclusive ao presidente Putin. E esses mercenários iniciaram um golpe. Eles tomaram uma cidade na Rússia, tomaram lá o quartel-general, Rostov, e estavam marchando em direção a Moscou para derrubar o presidente russo, e começaram a conclamar outras unidades do exército, outras unidades paramilitares, outras unidades de mercenários para se juntarem a eles e derrubarem o governo russo, que estaria contaminado, que estaria a serviço do Ocidente, etc, etc, etc. O Putin, na mesma noite, fez uma declaração falando que não aceitava traições e que jamais iria perdoar, e uma declaração toda nessa linha de pensamento. Enquanto isso, unidades do PMC Wagner caminhavam, rodavam em direção à Rússia. O estranho é que, mesmo na cidade que eles tinham tomado, a vida continuava absolutamente normal. Tá, tinha um tanque de guerra na rua, né, alguns soldados armados e tal, mas a vida estava normal, não tinha ninguém sendo perseguido, não tinha confusão, o tiroteio foi só ali num ponto ali de comunicação, e continuou. Em Moscou também, até a tarde de sábado, quando foi decretado lei marcial em Moscou, e o Putin assumiu poderes especiais e tal. E nesse ínterim foram chegando muitos depoimentos de apoio ao Putin. Muitos generais do exército russo, alguns até se mobilizaram ali para a defesa de Moscou, outros líderes de facções políticas, de partidos políticos, até mesmo partidos de uma certa oposição, por exemplo, como o Partido Comunista Russo, partidos da influência mesmo do atual governo russo, líderes de outros estados que compõem a Federação Russa, né, como o presidente Lukashenko da Bielorrússia, o presidente da Chechênia também. Então, todos esses apoios ao líder russo foram colocados. E aqui e ali alguém se manifestando em favor dos Wagner. Bom, a manifestação em favor dos Wagner foi maciça na mídia ocidental e em analistas também dessa mídia. Eu, pessoalmente, quando soube disso no sábado de manhã, que eu acordei, porque tá tendo um golpe na Rússia e tal, e eu fui ver aqui algumas informações, e daqui a pouco a minha esposa acordou, e eu falei para ela, olha só, isso aí, maskirovka. O que é a maskirovka? Para quem não sabe, é um engodo. É uma tática militar russa que você diz uma coisa, faz outra, você indica que vai atacar um lugar, ataca em outro, que você está fraco e está forte, ou seja, um engodo, né? E que esse Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, já tinha usado, inclusive na Ucrânia, em Zaporizhia, que foi a última cidade que foi tomada inclusive pelos Wagner. Ele disse que não tinha munição, que não tinha mais bomba, que não tinha armamento, e no dia seguinte estava botando fogo na cidade com bombas. E poucos dias depois ele tomou a cidade inteira. Pois bem, eu falei para ela, isso aí é uma maskirovka, e isso vai servir para o Putin separar o joio do trigo e endurecer o regime. Endurecer o regime, gente, veja bem, não é exatamente uma ditadura, tá? Isso aqui é uma questão que é maquiavélica, e que é maquiavélica no sentido estrito senso do príncipe. O que o príncipe fala, a essência do príncipe? Você vai fazer aquilo que é necessário não para ter poder, é para atender ao seu Estado, à sua nação.
tá? Não é para ter poder. Assim, a interpretação ocidental deturpada é que você vai fazer tudo para ter o poder, para você se dar bem. Não. O príncipe, ele coloca duas coisas. Você vai fazer aquilo necessário para ter o poder para atender a sua nação, aos anseios do seu povo. Não para atender os seus anseios ou de uma parcela pequena do seu povo, mas da sua nação, do seu povo, em geral. Isso é um maquiavélico. Então, para mim foi uma Max Maschrowitz, e isso ficou claro quando, menos de 24 horas depois de deflagrado o movimento, você já tinha tropas chechenas marchando em direção à linha em que iria cruzar com as tropas do PMC Wagner, e você já tinha o Lukashenko, presidente da Bielorrússia, entrando em contato com alguém que não se sabia onde estava, mas como é que ele entrou em contato, né, com o Prigozhin, e negociando o fim do golpe. Uma negociação muito rápida, né? Essa negociação incluiu a retirada de toda e qualquer queixa contra o Prigozhin. Ele vai ter um alto exílio na Bielorrússia, que não é exílio nenhum, já que a Bielorrússia faz parte da Federação Russa. Ou seja, ele continua sob a alçada da justiça russa. Mas ele vai ter esse alto exílio na Bielorrússia. As tropas do Wagner voltaram para onde estavam. A princípio, eles vão ser deslocados todos para a África, que mais ou menos eles já estavam querendo isso mesmo, e um outro grupo de mercenários russos que está se formando vai ocupar o lugar deles. E esse pessoal, até por bons serviços prestados à Rússia, vai ser deslocado para uma área mais tranquila, se é que a vida de um mercenário pode ser considerada tranquila. Mas eles vão ser deslocados para a África. Então, fica nessa situação atual. Em compensação, como eu disse antes, as manifestações de apoio ao Putin foram bastante expressivas, do exército, de forças de inteligência, né, agências de inteligência, dos chamados oblastos, que são estados, né, de outros estados que são membros da Federação Russa, como os chechenos e os bielorrussos, deu um certo protagonismo a essas outras federações russas. Afinal de contas, o político gosta de ter o ego massageado, então ele quer estar ali naquele protagonismo, né? E foi uma jogada de mestre do Putin. Pode até não ter sido intencional. Eu acho uma probabilidade pequena que isso não tenha sido acertado com o Prigozhin, ainda mais depois que se soube que o Prigozhin esteve umas 4 ou 5 horas antes de começar essa ofensiva contra Moscou, ele esteve reunido diretamente com o Putin. Então eu tenho a impressão que isso foi muito armado, não foi a melhor das armações, mas a questão da armação não é exatamente aqui o que importa, a profundidade ou a sofisticação da armação. O que importa é se ela atinge ou não o objetivo. E ela atingiu o objetivo que os russos queriam, o governo russo, o presidente Putin queria. Ele teve os apoios, detectou onde estão os possíveis traidores, e você pode esperar que os russos vão vir com mais força e que os russos estarão mais unidos a partir de agora. E quem se manifestou contra o Putin pode esperar que dias estranhos e desagradáveis os esperam. Valeu, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui. Até o nosso próximo vídeo.